Amores, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de hoje, nossa aula de História. Vocês vão pegar um livro, abrir na página 94, tá? Colocaram? Muito bem. Nós vamos estudar hoje sobre o desenvolvimento socioeconômico. A gente vai fazer a leitura aqui, vou explicando e vocês vão acompanhando aí o livrinho de vocês. Vamos lá? Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Em 1850, a população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes, e quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, eram 10.112.061 habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Não havia centros urbanos tão populosos como hoje. As zonas rurais eram mais importantes economicamente. Desenvolviam-se as culturas do café e da cana-de-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, que era capital desde 1763, do Recife e de Salvador, que, por serem cidades portuárias, já faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Nesse tempo, iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras, pela instalação de iluminação pública a gás, rede de água e esgoto e pela melhoria nos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o capital circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antes. O Barão de Mauá foi muito importante na época do Império, e suas ações contribuíram imensamente para que os europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, as que mais prosperaram eram as indústrias têxteis, que transformavam a matéria-prima, que era algodão e o lã, em fios e tecidos. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu muito graças ao progresso da cultura do café e à chegada dos imigrantes. Um importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II foi: boa parte do capital que antes era utilizado na compra de escravos foi aplicada em outras atividades econômicas, como importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, que era o café, o açúcar, a erva mate, e das manufaturas, que eram os tecidos. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aqui o que antes era importado da Inglaterra. Muito influente nesse desenvolvimento, durante o Império de Dom Pedro II, foi Irineu Evangelista de Souza, que pelo seu empenho recebeu, no ano de 1854, o título nobre de Barão de Mauá. No ano de 1874, ele recebeu o título de Visconde de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. Nos transportes, ele fundou a primeira ferrovia no Brasil, que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro, e foi inaugurada em 1854, e também a Companhia de Navegação a Vapor no Rio Amazonas. Nos serviços, ele era sócio da Empresa de Iluminação Pública do Rio de Janeiro, responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino, facilitando a comunicação com a Europa em 1874. Criou também no Rio de Janeiro um estabelecimento para montagem de navios a vapor. As peças eram produzidas na Inglaterra, importadas e montadas no Brasil. Como vocês podem ver a foto aí do Irineu Evangelista de Souza, né? O Visconde de Mauá. Vocês sabiam que o nome Gari veio do nome Gary Company? É a companhia inglesa responsável pela limpeza pública no Rio de Janeiro no século XIX. Agora, depois que a tia explicou, vocês vão fazer atividade lá na página 96, certo? Está bem fácil. Leiam o conteúdo, na dúvida, chamem a tia. Não esqueça de mandar a foto da sua tarefinha para a tia corrigir, tá bom? Beijos, até daqui a pouquinho, mais uma aula de hoje, tá?